Continuando então, a nossa última aula do capítulo 1 sobre a parte introdutória de administração da produção. Então, os itens marcados em amarelo são os últimos 5 itens que nós vamos ver nessa última aula deste capítulo e já introduzimos o item 6, que é de processamento de entrada, transformação e saída. Então, recapitulando, todo o processo de transformação, os recursos de input, ele precisa de recursos transformados, materiais, informações e clientes, e recursos de transformações, instalação e funcionários, passando pelo processo de transformação, que vai transformar essas entradas em uma saída, que é um produto ou serviço com valor agregado para os consumidores. Tabela 1.2, os inputs de recursos transformados dominantes em várias operações, é para mostrar que algumas operações elas são predominantemente entradas de materiais, outras são predominantemente entradas de informação, coluna do meio, e a última coluna direita, que são processamentos predominantemente de entradas de clientes, cada uma com a sua particularidade. Antes de introduzir a questão das diferenças dos outputs do processo de transformação, que eu já vou abordar no próximo slide, é importante fazer uma distinção, por mais clara que pareça, entre um produto e um serviço, né? Mas basicamente um produto é algo físico, tangível, o serviço é intangível. O produto tem como característica cliente distante do processo de transformação, né? E no serviço é um contato direto. O que é isso? Cliente distante, por exemplo. Se você for consumir quando você compra um computador, você não participa do processo de produção em si. Então o cliente fica distante dele. Enquanto de um outro lado, se você vai cortar um cabelo, por exemplo, você tem contato direto com o prestador de serviço. O produto, o consumo é posterior, você produz o produto antes para ele ser consumido depois, e o serviço é um consumo imediato, ressaltando novamente o exemplo do cabeleireiro, por exemplo. Então, o produto ele é possível estocar, como pelo fato dele ser tangível, ele pode ser estocado, serviço é pouco estocável. O produto é algo que pode ser padronizado, rotineiro, repetitivo, né? Daqui a pouco eu vou falar da repetição. E o serviço, ele é muito customizado. O corte de cabelo de uma pessoa certamente não será idêntico ao de outro. O produto é mais fácil de mecanizar o processo pela sua característica anterior da padronização. E no serviço você tem um uso intenso de mão de obra. Então, para terminar, o produto ele é altamente rotinizável, repetitivo, e o serviço ele é pouco repetitivo. Dificilmente você vai repetir o mesmo tipo de serviço com um cliente diferente. Nós vimos aí as características dos inputs, das entradas, do processo de transformação. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os outputs do processo, as saídas, as entregas, né? Então, importante ressaltar isso, a maioria das operações produz produtos e serviços. Então, dificilmente você vai ter uma organização que produz um produto puro, somente um produto e não presta um serviço, ou uma organização que somente presta um serviço e não entrega um produto no final. E essa escala, essa setinha, que vai desde a mais alta vertical aqui de produtos puros até a mais inferior, serviços puros, do lado esquerdo vocês vão ver exemplos de produtos puros, produção de petróleo, por exemplo. Basicamente essa saída, esse resultado, petróleo é um produto em si físico, né? Basta retomar a figura anterior e ela vai ter todas aquelas características. Mas, por exemplo, a própria produção de petróleo, apesar de ser uma característica de um produto físico, ele acompanha pouco, mas acompanha uma prestação de serviço. Por exemplo, a venda, né? Do outro lado, se você for pegar o último caso que eu vou deixar para vocês lerem, são casos de hotéis. Hotéis, eles ofertam basicamente serviço, a prestação de um serviço. Mas geralmente ele entrega um resultado, um produto também. Né? Por exemplo, comida é um produto que está embutido junto com a prestação de serviço. Uma nota fiscal é um produto físico também. Né? Os materiais que fazem parte lá da prestação do serviço, tudo isso também são produtos.
Mas essa figurinha é só para mostrar para vocês que a maioria das operações produz tanto produtos como serviços, né? Geralmente, uma mescla dos dois em conjunto. Este outro capítulo é interessante para relatar e mostrar, em definitivo, que os processos de produção têm características diferentes uns dos outros. Então, os resultados vão depender dessas 5 dimensões e a sua forma de gerenciar também dependerá disso. Então, embora as operações sejam similares entre si na forma de transformar entradas em saídas de bens e serviços, elas apresentam diferenças em 4 aspectos importantes. Então, se não houvesse essas diferenças, tudo que fosse produzir precisaria de um único tipo de planejamento e controle da produção. Você não precisaria de gerenciar, planejar e corrigir processo de produção. Ou se o tivesse, seria muito menos, né? Então, você tem esses 4 chamados de 4 Vs da produção, né? Que é volume, variedade, variação da demanda e visibilidade. Então, os outputs eles se diferenciam primeiramente de dimensão volume. Eu tenho operações de alto volume e operações de baixo volume. Por exemplo, um restaurante fast food é uma operação de alto volume, né? A produção é muito alta, o consumo é muito alto. Diferente de uma produção à la carte, por exemplo, né? E se eu pudesse diminuir ainda mais esse exemplo, eu colocaria um restaurante à la carte de alta classe. Então, menos pessoas, menor a demanda. Então, já percebam vocês que a forma de gerenciar um mesmo setor de alimentação, ele se diferencia notadamente por causa do seu volume, né? Então, operações de alto volume, como no primeiro caso aqui, vai precisar de uma organização muito maior, vai precisar de ser totalmente roteirizado, operacional, de preferência padronizado, enquanto o segundo ele precisa de uma customização muito maior para o cliente. A segunda delas é a dimensão variedade. Tem operações de alta variedade e operações de baixa variedade. Um exemplo aqui, se você pegar um táxi, ele é uma operação de alta variedade. Por quê? O táxi te deixa, o Uber hoje, né, te deixa no local que você quiser. Então a variedade de serviços que ele tem que oferecer é muito grande. Já um ônibus, se você for pegar um ônibus, ele tem um roteiro fixo a seguir. Ele não vai ter variedade praticamente nenhuma. Ele vai te deixar naquele local, naquele horário previsto, né? Se não tiver atraso, né? O táxi você pode chamar a qualquer hora, a qualquer momento, e ele vai te deixar onde você quiser. Esse exemplo pode se estender para N coisas, né, que você queira relatar. Dimensão variação da demanda, o quanto uma demanda varia ao longo do tempo, né? Então tem operações de alta ou operações de baixa variação da demanda, né? Por exemplo, um hotel na praia tem uma variação da demanda muito alta. Períodos de férias, a demanda vai lá para cima, períodos normais do ano ela diminui, chega às férias no meio do ano, sobe de novo. Depois, setembro, outubro, novembro diminui, dezembro aumenta de novo. Percebam vocês que a curva ela vai subindo e descendo, subindo e descendo. Isso representa uma alta variação da demanda. Enquanto que em hospitais públicos eu tenho uma baixa variação da demanda, ou seja, sempre estará lotado, sempre estará lá no pico, né, cheio de gente. Né? Então, assim, essa variação da demanda ela também influencia diretamente, principalmente a gestão das pessoas. Em um hotel de praia, por exemplo, eu vou precisar de ter sempre uma capacidade física, estática e de pessoal alta, ou eu posso contratar temporariamente. Já em hospitais públicos, em que eu tenho uma variação da demanda baixa, eu sempre vou precisar de muita gente para trabalhar, contratar muitas pessoas. Né? Então, outro exemplo de uma baixa variação da demanda pasta de dente, por exemplo. Né? Você tem um consumo de pasta de dente mais ou menos estático, linear ao longo do tempo. E produtos de temporada, por exemplo, se você colocar ovos de Páscoa, você tem uma alta variação da demanda. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Por último, dimensão visibilidade. Eu tenho operações também de alta visibilidade e de baixa visibilidade. Dito também de alto contato e baixo contato com o consumidor para facilitar o entendimento. Uma venda física, esse talvez é o mais óbvio, uma venda física eu tenho uma dimensão de visibilidade alta, né? Eu tenho um contato direto com o produto,
com o atendente. Já uma venda pela internet, baixo contato com o consumidor. Né? Eu não tenho uma máquina que está em contato direto com o consumidor e não uma pessoa. Então, isso aqui vai muito ao encontro da característica da tangibilidade. Né? Se eu consigo ter contato, tocar, então eu tenho uma alta visibilidade. Se eu não toco, se eu estou vendo através de uma tela, baixa visibilidade. E aí, como sugestão, o caso dos dois hotéis muito diferentes, vocês vão perceber o quanto os 4 Vs da produção, eles impactam diretamente a forma de fazer a gestão da produção de cada organização. Vale muito a pena essa leitura. Então, quais são as implicações desses 4 Vs do processo de produção? Aí, novamente, vocês podem ver, né? Volume, variedade do meio, né? Na linha do meio, volume, variedade, variação da demanda e visibilidade, e os impactos, as implicações disso em cada um. Né? Vou ler o primeiro e vocês dê um pause no vídeo para vocês lerem o restante para observarem o quão diferente fica a gestão da produção só por causa desses 4 itens. Quanto ao volume, por exemplo, quando o volume é baixo, eu tenho uma baixa repetição, cada funcionário participa mais de cada tarefa, menor sistematização, alto custo unitário. E quando ele é alto, alta repetitividade, especialização, capital intensivo, baixo custo unitário. Uma pergunta importante. Então, há uma forma ideal de volume ser alto ou baixo, variedade alto ou baixa, variação da demanda alto ou baixa, visibilidade alto ou baixo? Não. Cada tipo de processo de produção tem as suas características e, em detrimento disso, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Isso vai depender de cada tipo de negócio e vai depender do ambiente em que ele está inserido e, sobretudo, qual tipo de produto ou serviço ele está oferecendo para o mercado. Com essas informações em mãos, a pergunta que emerge é o que fazem então os gerentes de produção? Então vocês vão ver que é muito parecido com as 4 funções do administrador, né, de forma adaptada aqui. Né? Então, o gerente de produção, se algum de vocês futuramente tiver interesse de entrar nessa área, que inclusive é muito carente de profissional especializado, no Brasil e no mundo, as áreas da administração que mais ofertam emprego hoje é a administração da produção. Então, o papel de vocês nada mais é do que dirigir a natureza e a estratégia global da produção. Vocês vão ver em capítulos posteriores como fazer isso. Projetar, essa talvez é a palavra-chave para vocês, tá? Projetar recursos e processos da operação, como que eu faço para ter entradas, né, fechar parceria com fornecedores, desenvolver estratégias de médio e longo prazo, encontrar um insumo de alta qualidade que atenda a minha demanda, né? E também, não só isso, mas projetar também os processos de produção, como que vai ser feito isso. Além disso, planejar e controlar a entrega do processo, aí já de fato a operação andando, e aí é uma função do gerente de produção planejar e controlar essa entrega desde os fornecedores, passando por toda a operação até chegar aos clientes. Nós vamos ver também mais adiante a importância fundamental do gerenciamento da cadeia de produção. Ou seja, a empresa não está sozinha no mercado, ela tem um monte de entradas que você depende basicamente deles, de fornecedores, e você tem clientes de outro lado que você precisa entender. E o ambiente institucional no meio, influenciando diretamente todos esses processos. E o desempenho do processo de desenvolvimento, com foco permanente na melhoria contínua. Também isso é um objetivo de todo gerente da produção. Pensar como fazer para melhorar os seus processos rotineiramente. Ah, mas o meu processo e o meu produto é o melhor que tem no mercado. Mesmo assim, você tem que pensar numa melhoria contínua para você buscar o quê? Uma daquelas perguntas do início deste capítulo, uma vantagem competitiva que seja definitivamente duradoura. Já caminhando para o final, a administração da produção afeta a sustentabilidade ambiental. E aí, como dica, vou deixar esse caso para vocês fazerem a leitura de atividade de reciclagem da HP, o que ela teve que fazer para se reestruturar no mercado. Uma informação fundamental: nenhum produto ou serviço inovador conseguirá obter êxito no mercado se ele não tiver um diferencial sustentável. Muitas organizações, inclusive, estão sob a tutela da lei
Ou seja, se o produto não oferecer algo sustentável, ele não vai conseguir isso no mercado. E aí vocês podem pegar vários exemplos, esse caso é muito interessante, que mostra como que essa empresa conseguiu sobressair no mercado dela, que é altamente competitivo, desenvolvendo exatamente estratégias de sustentabilidade ambiental. Para terminar este conteúdo, para ser um bom gerente de produção, o que é necessário ter, né? Então, tem muitas características que já são intrínsecas da pessoa e algumas características que ela precisa de buscar informação no mercado e capacitações para tentar se desenvolver melhor dentro dessa área. Ter prazer em fazer as coisas, entender as necessidades dos clientes, saber comunicar e motivar, aprender sempre, comprometer-se com a inovação, saber sua contribuição, capacidade de análise e, sob pressão, permanecer calmo. Nós vamos ver ao longo dos próximos capítulos como, inclusive, desenvolver algumas dessas competências para se sobressair melhor nesse mercado, que, inclusive, o mercado de emprego é altamente interessante, mas também não deixa de ser altamente competitivo. Então, por isso, é fundamental desenvolver todas essas habilidades para ter melhor e maior colocação no mercado. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro capítulo. As atividades deste capítulo estarão à disposição para vocês no Aprender 3. Consultem o capítulo, leiam o capítulo do livro que está à disposição para vocês para dar maior profundidade nesse conteúdo e nos encontramos nos vídeos do capítulo 2. Um abraço.